Saudações a todos. Nessa parte estudaremos sobre execução condicional com alternativa. Fazendo aqui uma rápida revisão, na execução condicional simples, nós declarávamos um valor, em seguida registrávamos uma condição através de uma instrução if, ou seja, se o meu valor, a minha declaração, ela satisfaz uma condição, então eu gero um processo criado por mim. Aqui nesse exemplo, x igual a 3, e aqui é uma condição. Se x é maior que 2, então haverá impressão de um string, x maior que 2. Aqui no caso, x tem o valor 3, que é maior que 2, ele satisfaz a condição, então haverá impressão dessa string e ela é impressa na tela. Para uma execução condicional alternativa, caso a minha declaração não satisfaça a condição inicial, haverá ainda assim uma saída. O que não acontecia na execução condicional simples. Quando a minha declaração não atendia uma condição, o processo parava sem nenhum resultado. E essa execução condicional alternativa, ela se dá com a inclusão de um termo chamado else. Else é o termo em inglês, que tem vários significados, mas para a programação devemos entender como caso contrário ou pelo contrário, e é assim que funciona. Ele lhe dá uma saída em caso de não satisfação de uma condição, de uma declaração condicional inicial, e a sua estrutura funciona da seguinte maneira: você atribui um valor a uma variável. Em seguida, registra-se aí uma condição. Se a condição for atendida, são gerados um ou mais processos através de comandos que são registrados por nós. Caso a minha declaração não satisfaça a declaração condicional primeira, ocorre uma declaração alternativa que nos dá outros processos para serem executados, com comandos que também são gerados por nós. E assim o resultado que é gerado estará relacionado a uma das declarações que foram registradas, ou a declaração condicional inicial ou a declaração alternativa. E também a execução condicional alternativa, ela vai ter um tronco principal com as declarações, tanto a condicional quanto a alternativa e o seu resultado. E a um nível hierárquico mais baixo estarão os blocos de comando. Cada bloco de comando estará sujeito à declaração que foi registrada, tanto a condicional quanto a alternativa. E da mesma forma, os blocos de comando eles podem conter um comando ou inúmeros comandos, dependendo da necessidade do operador. Para entendermos de uma maneira abstrata como funciona esse conjunto if-else, que é a execução condicional alternativa, imaginemos o seguinte: você gera uma declaração por atribuição e também você registra uma declaração condicional. A declaração condicional ela vai ter a instrução if seguida de uma expressão booleana. E se a sua declaração, que está sendo avaliada dentro daquele losango, for satisfeita, então o resultado lógico será positivo, será verdadeiro. E daí executa-se um ou mais processos que foram registrados por você, gerando assim o resultado em algum dispositivo de saída. Caso a minha declaração não satisfaça a declaração condicional do losango, então o resultado lógico será falso, e em decorrência disso haverá um outro bloco de processos com um ou mais comandos a serem executados devido a esse resultado lógico falso, também gerando uma saída em algum dispositivo. Para entendermos no prompt de comando, vamos olhar aqui um pequeno exemplo. Nós declaramos x igual a 56 e em seguida registramos uma condição
da seguinte forma: se o resto da divisão entre x e 3 é igual a zero, ou seja, se x for divisível por 3, então nós faremos os seguintes comandos. Nós encontraremos o valor desse resto entre a divisão de x e 3 e imprimirmos na tela uma string, ou seja, o resto da divisão entre x e 3 é. Também imprimiremos o valor do resto seguido de outra string, 0. Ou seja, vai ficar dessa forma: caso o meu x seja divisível por 3, eu vou imprimir na tela o resto da divisão entre x e 3 é o valor, em seguida 0, porque o meu x ele vai atender aquela condição, ele vai ser divisível por 3 e daí o resto será 0. Caso contrário, se o meu x não for divisível por 3, entende-se assim, o else você não precisa colocar a declaração condicional, a expressão booleana, você não precisa, porque vai se entender que esse else é o contrário do if, da instrução if. Então, se o x não for divisível por 3, eu vou gerar alguns comandos. O primeiro é encontrar o resto da divisão entre x e 3 e em seguida imprimir na tela o resto da divisão entre x e 3 coloco lá a variável onde vai sair o valor, vai ser impresso o valor, e em seguida uma outra string será colocada após o valor, ou seja, maior que 0, uma vez que nesse caso do else a minha variável x, o seu valor não vai ser divisível por 3. E daí para encerrar esse programa, eu aperto Enter 2 vezes e eu vou ter um resultado. De acordo com o que eu registrei na primeira linha, onde x é igual a 56, verificamos facilmente que o x, o seu valor, ele não é divisível por 3. E se verificarmos melhor, haverá um resto 2, maior que 0. E daí os processos que serão executados serão os processos submetidos à instrução else. E agora vamos fazer dois exemplos com esse assunto if else para fixação. O primeiro será encontrarmos a média de duas notas de um aluno e verificarmos se ele foi aprovado ou não. Vamos abrir aqui o Python. Primeiramente eu vou informar as duas notas desse aluno. Nota 1 é minha variável, ele terá valor 4.9. Nota 2 será minha variável com o valor 5.9. Aqui é a minha média, a média das notas desse aluno, que será uma média aritmética, 4.9 mais 5.9 dividido por 2. Não esquecer de usar os parênteses para informar a máquina os critérios de prioridade para o cálculo. Aqui a prioridade de cálculo será a soma, o conteúdo que está dentro do parêntese. E depois eu vou fazer a divisão por 2 para obter a minha média aritmética dessas notas. Pronto, a média, o valor referente à média está registrado na memória. E agora eu vou iniciar aqui a execução condicional com a alternativa else. Eu primeiro coloco a primeira declaração. Se a média for maior ou igual a 7, coloco 2 pontos para encerrar a linha da declaração com if, que é obrigatório esses 2 pontos. Agora ele vai iniciar o bloco de execuções submetidos à declaração com a instrução if. Se a média for maior ou igual a 7, eu vou aqui registrar apenas o pedido de uma impressão. Eu preciso indentar o meu bloco de execuções, apertando a tecla Tab uma vez só. E aqui eu quero apenas imprimir. Eu só quero um comando por declaração. Apenas imprimir. Eu vou imprimir o texto aprovado.
ou seja, se a média for maior ou igual a 7, o aluno estará aprovado. Então, agora eu quero a execução alternativa usando o comando else. Eu não preciso identar e nem devo, porque else fica no mesmo nível hierárquico de if. Else, não preciso colocar a expressão booleana, porque else significa caso contrário. Então, o contrário da primeira declaração vai ser média menor que 7. Ou seja, leia-se assim essa linha com else. Caso contrário, se média for menor que 7, eu vou indentar agora, que eu vou colocar uma execução submetida a else na hierarquia. Print recuperação. Pronto, esse aqui é o meu código. Basicamente, eu gerei duas notas, calculei a média dessas duas notas, vou colocar uma condição: se a minha média for maior ou igual a 7, o aluno estará aprovado e será impresso na tela. Caso contrário, se a média for menor que 7, eu vou imprimir o texto recuperação, o aluno estará submetido à recuperação. E agora, vou apertar Enter, ele está aguardando mais um comando, mas eu não quero mais realizar comandos, eu quero encerrar essa execução condicional com a alternativa else. Eu aperto Enter mais uma vez, ele vai me dar o resultado de uma das duas declarações. Pronto, aqui o aluno ele entra em recuperação. Aqui ele entra em recuperação, mas vamos verificar por quê. Vamos chamar aqui a variável média e ela vai apresentar o seu valor. Pronto, a média das duas notas foi 5.4, que é menor que 7. Vamos a um outro exemplo. Ele vai tratar de um profissional que trabalhou uma quantidade de horas e na hora de receber o seu pagamento, ele vai informar a quantidade de horas trabalhadas. Se a quantidade de horas for até 40 horas, a sua taxa de serviço será R$15. Agora, se ele trabalhou mais de 40 horas, ele vai cobrar os R$15 mais 20% desses R$15. A sua taxa vai aumentar um pouco. Então vamos iniciar o procedimento. Primeiro eu vou declarar as horas trabalhadas. Aqui eu vou utilizar a função input, que é uma função de inserção de valores feitos pelo operador. Input, e a solicitação será o seguinte: informe a quantidade de horas. Agora aqui é o seguinte: quando eu informar a quantidade de horas, o valor dessa quantidade estará em formato string. O tipo de valor será string, porque essa função input ela armazena strings na memória. Só que eu posso aqui mesmo nessa linha inserir uma conversão. Em vídeos anteriores eu inseri a conversão depois, mas aqui fica bem mais prático nós inserimos a conversão do tipo de valor. Eu já vou converter aqui para um tipo de valor com casas decimais, que é o tipo float, que é um equivalente de números reais na matemática. Então eu apenas digito float, que é valor de ponto flutuante com casas decimais, e toda essa instrução input com a string de solicitação eu vou colocar tudo entre parênteses, e aqui ele já inicia essa conversão. Agora sim, ele diz: informe a quantidade de horas. Quando eu digitar a quantidade de horas, ela já terá um valor do tipo float. Aí eu poderei fazer cálculos com esse tipo de valor, o que eu não podia fazer com strings. Informe a quantidade de horas, eu vou colocar aqui 48. A mesma coisa eu vou fazer com a taxa de serviço por horas trabalhadas. A taxa de serviço será um valor que será convertido para float, e esse valor ele será incluído através da função input também. E aqui eu coloco a string do texto: informe a taxa
de serviço, apenas isso. Informe a taxa de serviço, também tudo entre parênteses, para a conversão de string para float. Aperto Enter, ele me solicita a taxa de serviço, eu vou colocar aqui R$15. Essa é a taxa que é cobrada por mim. Só que essa é a taxa cobrada por mim até 40 horas de serviço. A partir daí eu cobro uma taxa extra de 20%. É a taxa de serviço mais 20% dessa taxa. Então eu vou criar aqui uma execução condicional com a alternativa else. Na primeira condição eu vou colocar o seguinte: se horas for menor ou igual a 40, dois pontos para fechar essa linha. Se for até 40 horas, a taxa será 15. Então, o cálculo do total eu vou indentar aqui. O total a ser pago será horas vezes taxa. E eu, além do cálculo do total, eu vou imprimir um trecho aqui informando quanto o profissional terá a receber. Print o total a pagar é dois pontos. Aqui eu vou inserir a variável total. Pode ver, eu coloquei um string no começo, fechei a string, agora eu coloco uma vírgula, porque após a string eu quero colocar o valor do total a ser pago ao profissional. E aqui eu fecho a função print. Aperto Enter. Eu não quero mais colocar nenhum comando submetido a if. Eu agora vou partir para a execução condicional, else. Else, eu não preciso colocar expressão booleana. Subentende-se o contrário de if, ou seja, se horas for maior que 40, eu vou indentar e eu vou colocar ali o cálculo do total a pagar bem diferente. Como eu disse, se as horas forem maiores que 40, eu vou cobrar na minha taxa de serviço 15 mais 20% de 15. Ao invés de eu colocar a expressão 20%, que é 20 por 100, eu vou colocar 0,2 vezes 15. Estou colocando entre parênteses esse trecho porque eu quero que ele seja prioridade no cálculo. Fecho mais um parênteses, aí vai ficar assim: o total a pagar será a quantidade de horas vezes 15 mais a taxa extra de serviço, que é 20% de 15. E aqui eu encerro e eu vou solicitar sim uma impressão igualzinha a que eu havia colocado antes. Não preciso digitar aquele trecho da função print, é só apertar a tecla para cima que ele vai te mostrar todas as linhas que você digitou aqui no programa. E eu quero chegar na função print, que é o total a pagar. Será, pronto, esse total já terá um valor diferente com relação ao print anterior. Com relação ao total anterior, esse total terá um valor bem diferente. Pronto, eu não quero mais nenhum comando relacionado a else. Eu vou apertar Enter mais uma vez e ele vai me dar o resultado. E esse resultado ele vai estar de acordo com a quantidade de horas que eu informei lá no começo. Aí ele coloca aqui: o total a pagar será 864, vamos dizer assim, reais, certo? Então a resposta, eu poderia fazer algo melhor elaborado para saber de onde veio essa resposta, se ela veio da instrução if ou se ela veio da instrução else. Mas é apenas um exemplo. Com certeza nos exercícios eu farei questões melhor elaboradas para resolver aqui em vídeo.
mas podemos observar que a quantidade de horas ela é bem maior que 40, né? Então o profissional ele recebeu o pagamento com uma taxa de serviço maior do que R$ 15, né? Podemos verificar isso aqui rapidamente. Se eu não cobrasse nenhuma taxa de serviço extra, seria o seguinte: horas vezes 15. Horas vezes 15. Eu teria o resultado 720. Mas, como houve uma taxa extra, e a taxa extra ela tem o seguinte valor: foi 15 mais 20% de 15. 20% de 15 ele é 3. 15 mais 3, 18. Então vamos lá. Horas vezes 18 é 864. Exatamente o total que foi registrado na função print. Então vamos encerrar aqui o Python, o interpretador, o texto exit mais os parênteses sem conteúdo. Ele volta para o terminal do Linux e nós vamos sair do Linux apenas digitando exit. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte e até mais.